Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Amanhã de manhã já faz um bom dia bem legal, porque nós sabemos que o verbalizar sai daqui, que tu pensa, você fala. E muitas das dificuldades que nós temos no nosso relacionamento é porque para aqui e não sai. Eu te amo. Nossa, quanto tempo levou para mim falar isso? Era terrível. Mas tudo tem uma razão de ser e eu vou fazer uma vibração para que as nossas mentes possam interagir com o que foi preparado. É claro que eu venho com uma ideia, um slide, mas chega aqui, é a espiritualidade que dirige essa casa. Ela sabe a necessidade de todos nós. E eu espero que uma palavra, um comentário meu funcione como um gatilho, que vai fazer você refletir e agir diferente lá fora. E aconteceu isso comigo, eu estou com uns colegas aí que já foram do GBEM, e quando eu entrei no GBEM eu era inimigo do Espiritismo, inimigo mesmo, educação contra o Espiritismo. Só que eu assisti uma palestra, minha primeira palestra que eu assisti, como vocês sentados aí, obsessão e fascinação. E eu já estava lá por causa de uma briga, de uma discussão. E aí aquele cara falando, eu falei, esse cara está falando para mim? Meu Deus do céu. Acabei não saindo mais, estudei e tocamos a vida para frente. Então, o gatilho. A importante disso é a minha palavra, o trabalho espiritual, e lá onde poucas pessoas chegam. Porque a maioria da gente fala muita besteira, machuca muita gente, então não chega lá. Quando chega lá, aquilo flora e você muda mesmo. Então vamos agradecer a espiritualidade por esse momento. Sabemos que cada um que está aqui sentado, ele está recebendo as bênçãos dessa casa. Aqueles que sentaram mais à frente, no meio e lá no fundão, são segmentos do atendimento espiritual. Sabemos que não existe coincidência e vamos aproveitar o momento que cada um que ultrapassou aquela portinha conseguiu chegar aqui dentro, autorizou a espiritualidade dessa casa a atender às nossas necessidades, desde o palestrante até todos os trabalhadores e todos que vieram aqui assistir. Graças a Deus. Muito bem. Esse poder da mente, uma via de duas vias, é um tema que vai ser falado o mês todo pela USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos. Nós temos 46 casas aqui em Guarulhos e Arujá. Então, cada um vai trazer, amanhã, se vier outro palestrante da USE aqui, ele vai falar de outros segmentos. Mas antes de eu interagir, vocês viram que eu coloquei o celular aqui, mexo ali, boto lá e tal. Por quê? Segundo a doutrina espírita, a maior caridade que nós podemos fazer por ela é divulgá-la. Falar lá fora, comentar com pessoas sem briga, sem discussão. É assim que a doutrina espírita vai crescer devagarzinho, mas é para quem quer e quem pode, não é para todo mundo. Ser espírita é muito difícil, porque ele imputa na nossa consciência, na nossa mente, a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos acertos, dos nossos choros e das nossas alegrias. Nós não temos nem o obsessor e nem o diabo para culpar. Né? Se o obsessor existe, mas se ele faz algo comigo é porque eu bobeei, não orar e vigiar. Muito bem. Eu gostaria de salientar, já que nosso tempo é curto, eu estou trazendo aqui aquele logotipo da FIG, Campus Universitário FIG Unimesp. O outro logotipo é o da USE, que é a nossa entidade, e aqui a da família Web Rádio, que é a rádio que há já 3 anos eu e o Luiz Leite montamos e estamos divulgando a família Web Rádio. É uma rádio da família, só que é celular, tablet ou computador, é via internet, tá? Por isso que tem e o doutor Darcy, que
diretor da faculdade, abriu um espaço há 1 ano e meio, nós estamos dentro da FIT. Muito bem. Deixa eu ver. Está vendo o logotipo, que é pensamento dando a mão ao coração? Esse foi o logotipo que eu trouxe para este programa, Gerenciando Conflitos Espirituais. Ali nós tratamos do sentir, baseado no livro de Joana de Ângeles, Conflitos Espirituais. Trata do medo, depressão e vai por aí afora. É muita coisa que o espírito precisa entender. E a finalidade é a observação do sentir. Nós fazemos um bate-papo, eu, a Maria Leal e a Marlene Leal, a Maria Ribeiro e Marlene Leal. A Maria Ribeiro é do Leal e a outra tem um sobrenome Leal, aí dá essa confusãozinha. A Marlene Leal é da Rádio Boa Nova e também está com a gente lá, tá? Toda sexta-feira às 14 horas. E aí, quem tem esse tempo pode interagir e pode ligar para nós também, que nós divulgamos. O segundo, que é às quartas-feiras, foi hoje, já saí da rádio, jantei e vim para cá, não tive muito tempo. É programa Espiritismo Além do Nosso Tempo. Quando eu estou dentro do presídio, é o tempo do presidiário. Quando eu estou num ambiente igual esse, é o nosso tempo. Quando eu estou na rua, com os acontecimentos, tem muita coisa dentro da doutrina espírita. E o nosso lema é: as flores de amanhã nascem na semente de hoje. Quer dizer, eu era um homem antes e agora eu sou outro, porque cada dia a gente planta uma sementinha nova para que a gente possa ser diferente do que nós éramos. É o processo da reencarnação. Esse é hoje, todas as quartas-feiras, às 14 horas também. Esses dois têm o apoio da USE, que é a União das Casas. Mas eu incluí esse porque eu adoro ele, da doutora Ivênia Prada, que é Animais e a Espiritualidade. É todas as segundas-feiras, às 11 horas. Ela não é espírita, ela é espiritualista. Mas tem um coração, nos cria essa relação que a gente tem hoje, graças a Deus, com os animais que eles foram selvagens, nós domesticamos e agora está no nosso lar, interagindo com a gente. É uma alegria, complicado, mas olha, não abro mão dos meus gatitos. Peguei todos pequenininhos, que houveram acidentes, então hoje já estão, nossa, dá uma despesa danada. Mas é as nossas alegrias, são carinhosos, cada um com a sua natureza, e a doutora Ivênia, ela trata esse assunto magnífico. Então, nós temos aqui 3 programas que vocês podem interagir com o celular. Quando acabar o programa, eu tenho um caderninho ali, quem quiser deixar o WhatsApp, vai receber mensagens magníficas e também o link da rádio, caso tenha tempo de ouvir. Se não tem, desliga, volta e fica à vontade. 24 horas de notícia e entretenimento e vai por aí afora. Divulgação da doutrina espírita. A rádio não é espírita, tá? Espírita é o meu problema. Continuando. E agora, nesse domingo, estou fazendo um convite para quem quiser comparecer ao 9º encontro da Educação e Cultura Espírita. Então, nós vamos ter aqui o Luiz Carlos Torino, Liberdade Religiosa, Fernando Aparecido, Espiritismo e as Questões Sociais, Edson Figueiredo, o Espiritismo é a Ciência, e João Lourenço Navarra, Espiritismo é a Saúde. São 4 salas, vai começar às 8h30 e é simultâneo. Quem quiser ir, pode me passar um WhatsApp, eu pedir a casa, fazer a inscrição aqui na casa, ela me passa. Nós reservamos a sala para vocês, o tema, eu passo o slide, quem quiser, e depois, quando termina as palestras na sala, nós vamos para o salão principal e ali é um debate. Tá? Começa às 8h30, acaba meio-dia, café no bico, né? As mulheres fazem café. Vai para lá, toma um café com a gente, tá bom? E a entrada é só cobrado o amor e o carinho que vocês têm no coração. É o preço da entrada. Conto com vocês aí no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, aqui na Vila Barros, que está localizado, localizado, a Rua Castelo Branco 279. Fazemos 9 anos. Quem perder essa só daqui a 1 ano, porque é a primeira depois da pandemia. Muito bem, vamos à nossa reflexão
sobre o tema poder da mente. Se nós não acharmos um norte para que a nossa mente possa interagir, a gente não vai entender a vida. E para que isso funcione, Deus criou as leis. Que leis são essas? São leis se você nascer aqui, se você nascer na Lua, se você nascer no Sol, se tu nascer em Marte, se tu nascer em qualquer lugar do universo, as leis são as mesmas. O que diferencia é o corpo, a matéria, a cultura. Uns são mundos superiores, outros são mundos inferiores. Há muitas moradas na minha casa. Mas se nós já começar a trabalhar a nossa mente, e nós somos imortais, se eu não morro, não estou morto, desculpe, a gente reencarna. Se a gente reencarna, a gente está evoluindo. E aí você entra no Facebook e pega as criancinhas de 4 anos, dando uma lição de vida, seja na cultura, no sentir ou no se apresentar. Por quê? Ninguém ensinou, nem os pais sabiam que ela sabia tocar piano. E toca todas as grandes obras que o ser humano tem dificuldade. Para que isso aconteça, vocês têm um livre-arbítrio. Vocês podem vir aqui no centro, tomar um passe ou não vir. O problema é de vocês. Mas existe a causa e efeito. Você quer se sentir bem, quer força para superar os desafios, mas não faz por onde e fica rezando, pedindo aos santos para ajudar, ou o seu mentor, ou a espiritualidade, mas ele pede uma ação, porque os espíritos de luz são diferentes do obsessor. O obsessor, ele entra na nossa vida, destrói, machuca e não tem limite, mas os espíritos que nos amam perguntam se a gente quer. E aí, como é que a gente responde? Tendo uma causa e um efeito, ou fazendo para que aquilo aconteça. Tá? É diferente, mas um dia a gente dá uma palestra sobre esse assunto. Nosso corpo é composto de energia, né? Ao pó, isso aqui é pó, e ao espírito, que é o que você pensar, o que você aprender, é o que você vai levar. Não existe inferno lá. Existe o inferno aqui. Então, se você desencarnar com dificuldade, você vai encontrar espírito do outro lado, porque a nossa energia atrai, né? Quando você é uma pessoa muito ruim, todas as pessoas ruins se aproximam de você. Quando você é uma pessoa boa, mais gente boa se aproxima de você e você supera os desafios, porque atrai. E nós somos o que morremos. E como não tem inferno, a lei da reencarnação não é castigo. Não tem como você regredir. Não existe isso. Lá no presídio, né, o cara foi e matou um cara. Ele foi para o inferno? Não. Ele está no inferno. Agora, só que na vida passada ele matou 2. Esse ele mata 1. Na outra ele já não mata nenhuma. E vai arcar com as consequências. Não tem como você piorar do que você já é. A lei de amor é para frente. Deus não castiga. Deus é amor, é caridade, é respeito, é entendimento a toda a natureza que Ele criou. Mas o espiritismo, por isso que é difícil ser espírita, porque muitos de nós, sem exceção, a gente gosta de julgar, né? Não tem jeito, é o nosso mundo, é o nosso modo de ver, mas depois a gente se arrepende, porque é uma lei natural. Temos aqui uma mistura de espíritos bons, médios e de luz, já para o pior aprender. O pior só aprende com exemplo. Não adianta. Você chegar na escola, dar aula de que não deve roubar, não deve matar, não vai adiantar nada. Agora, se você for o exemplo, né, quero lembrar hoje veio a falecer o filho do Zé Maria. Zé Maria é um locutor da TV, como é que é essa nova que faz sucesso? Jovem Pan, tá? E olha como você vê como é que é difícil. Eu vou falar isso agora porque tudo é a mente. O filho dele estudou, se formou em 2020 em médico, um
brilhante, todo mundo gostando dele, e chegou hoje de manhã na ambulância, sofreu um acidente com 22 anos e faleceu. Todos que estavam na ambulância, nenhum teve nenhum problema, só ele veio a falecer. E aí eu vi a comoção, né? Porque todos conheciam o menino. Aí você, se você não entender as leis de Deus, que ele não morreu, você deixa de viver agora, porque quem tu amava morreu. Não morreu. E aí a gente sabe pela psicografia, pelas intuições, e vai por aí, pelo sonho. E tem muitas formas da gente se comunicar, tá bom? Nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. Que comanda tudo é a mente, é a casa do espírito. O perispírito é o computador que vai te proporcionar quem você vai ser na outra reencarnação. Porque alguém precisa saber, o meio, a inteligência suprema, quem é você. Como é que você sabe? Acumulando no seu perispírito, é um computador. Tu fez caridade, respeito e entendimento, você tem coisas boas no seu computador. Você só matou, roubou, só quis ganância e tal, está lá no seu perispírito. E o corpo físico, você é pó. Da terra volta e monta outro corpo e vai embora. Nascer, renascer, ainda progredir sempre, tal é a lei da reencarnação. Não tem jeito, ninguém foge disso. Quem acredita ou quem não acredita. Para Deus não importa se você acredita em Deus. Ele não está preocupado com isso. Ele sabe que ele te criou. Então, se tu acredita nele ou não, ele sabe que tudo é questão de tempo, reencarnação. Amai-vos em primeiro, instruí-vos em segundo. É muito importante nós alimentarmos o amor, porque nós estamos vendo aí na política todas as pessoas inteligentíssimas que estão dominando o mundo, mas não tem amor nenhum. Não consegue interagir com o mais necessitado. Só dá, mas quer, dá, mas quer, dá, mas quer. Você sabe que a pessoa que doou a vacina lá atrás, doou os direitos, doou o lucro, nem quis saber. Ele fez a vacina ao bem da humanidade. Agora, tu pensa quanto nós estamos pagando pelas vacinas de hoje. Você fala, eu não tomei, foi o governo que deu, mas eu devo imposto. Não tem jeito. Por quê? Não tem amor. Só tem que ganhar ganância. E pode olhar os relatórios do lucro dessa turma que está nos ajudando. Nossa, mãe, mas vai responder depois. Tá? Isso é uma lei. Nós não precisamos condenar, brigar. Não, porque tem uma lei natural daquelas pessoas que ganham com a doença de vez fazer parte da solução. Ele está pensando aqui, ó. É muita gente, tá? Porque o dinheiro é você tem ou não ter. É aquela. Quem já viu esse filme, ainda estou aqui. Quem não viu, no Netflix, assista, que é uma reflexão sobre o gosto, mas já mais moderna, mais atualizada. É muito bom esse filme para que nós possamos pensar, né? A mente é tudo que nós temos de benefício. Eu não vos conformei a este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. A filosofia espírita, ela baseia nos ensinamentos de Cristo. Né? Eu sou fundador do Fórum Interreligioso, teu padre, pastor, ciclano, Umbanda, Candomblé, Noé, vai por aí afora, a gente senta numa mesa e faz o que pode aí nas escolas, seja o que for. O segredo está na mesa que a gente senta, todo mundo colocar o que tem de melhor, não exigir do outro. Né? Teu Deus é diferente, o teu inferno é diferente, a sua Bíblia é diferente, o seu... Né? Não, a gente vai, interage a mente e aí todos ficam felizes, porque vai na Bíblia, nos talentos, não tem discussão, não tem, porque é uma via do irmão. Se eu criar discórdia, eu vou receber a discórdia. Não tem jeito. Por isso que é bom interagir, não julgar, não condenar. Porque a ideologia que existe no mundo é jogar uma religião contra a outra. E nenhum é santo. Nós tivemos João de Deus. E temos outros escondidinhos por aí. Aí você vai julgar a religião dos outros. Aí o que a ideologia faz? Destrói as duas.
Porque você trabalha para destruir os pastores que são ladrões, seja o que for, e consegue, depois quem destruiu aquela, destrói a sua também. Bater e valer. Nós não podemos se preocupar com as questões materiais, vamos tirar o que é bom. Né? Meu filho é evangélico, porreta, daquele reino, é uma ótima pessoa. O que importa? Né? A religião. Deus, quando a gente morrer, não vai perguntar qual é a nossa religião, não. Mas vai perguntar o que tu fez dentro dela. E aí o bicho pega, como diz o outro, tá? Renovando a nossa. Paulo aos Romanos 12:12. Somos nascidos do mesma semente imortal. Nós somos de Deus e voltamos para Deus. Não tem jeito. Não somos daqui. Não adianta ficar agarrado aqui. A nossa mente é difícil, né? Eu faço muito velório, né? Para ajudar as pessoas que têm dificuldades. E é um chororô, um sofrimento. Por quê? Fica o vazio. Eu vi esses repórteres hoje falando do menino com 22 anos, saía lágrima nos olhos deles. Por causa de quê? Por causa do vazio que fica. Deus não fez um igual ao outro. Não tem. São os 8 bilhões, vamos a 10, a 16. Não vai nascer um igual ao outro. Por fora, sim. Mas no sentir, não. E aí, quando uma pessoa morre que você ama, pelo amor de Deus, nós temos que trabalhar com a mente para ele lidar com o vazio. Ele pode casar de novo, ela pode casar de novo, mas nunca vai substituir aquele primeiro. Não tem como. Não existe substituto da gente. Nosso espírito é único. E por que Deus fez isso? Tem um recado aí. Para aprender a lidar com as diferenças. Não queremos dominar uma nação, fazer a maior religião do mundo. Roma foi a maior religião do mundo. Aonde está? São 2 religiões maiores no mundo, a cristã e a muçulmana. São todas poderosas, as 2 maiores. Nosso lado é cristão, o ocidental é outro. Os muçulmanos são a maior religião do mundo. Dominaram. Resolveu alguma coisa? Não resolveu. Pode ter paz aquele que frequenta, né? Porque para Deus não importa, mas nós somos da mesma semente, não adianta. No livro dos Espíritos, a questão 72, para ver a origem dessa formação do poder da mente. O que está lá? Qual é a fonte da inteligência? De onde vem a inteligência? Kardec perguntou, né? Porque sabe que eu botei ali o Evangelho e o Livro dos Espíritos, porque é os 2 que eu trabalho dentro do sistema carcerário. Consolador é o consola. Você tem que se sentir bem. Não adianta pegar o Livro dos Espíritos, ler, questionar e você não entende e entra em pânico. Lê o Evangelho, estuda o Evangelho, se prepara e depois vai estudar. E o outro é o questionamento. O Livro dos Espíritos está na cara que Kardec não chegou lá e falou assim, eu acredito no Espírito. Ele foi escolhido porque ele não acreditava. Ele falou, eu vou perguntar primeiro. Se as respostas for todas as religiões que já tem foi igual, é mais uma religião. E qual foi a primeira pergunta que ele fez? Que ele falou, essa resposta vai dar o caminho se eu vou continuar a ser espírita ou não. O que é Deus? Aí os espíritos responderam, a inteligência suprema, causa primária de tudo. Aí ele falou, aí tem ciência, tem filosofia, nossa, aí entrou, aí fez e foi as obras todas que nós temos. Resposta, já dissemos, a inteligência é universal. Presta bem atenção, a inteligência é igual dinheiro, ter ou não ter, mas é prova. Quando a gente desencarna, a gente faz parte da inteligência universal. Aí lá já não tem classificação, se você tem o QI alto, QI baixo, porque essa inteligência universal, ela já começa balizada pelo amor. O espírito não tem o cérebro para poder condensar o pensamento. Mas quando tu reencarna, aí vem a prova. O que você vai fazer com muito dinheiro? O que você vai fazer com pouco dinheiro? O que tu vai fazer com uma inteligência que domina o mundo? O que tu
vai fazer se não tiver inteligência, não conseguir interagir com a matemática, português, ciência, história, seja lá o que for? O que tu vai fazer? É provas, tá? Faz parte do nosso aprendizado. A 72A. Pode-se dizer que cada um... Vou botar aqui. Opa, deixa eu voltar. Cada um tira uma porção da inteligência da fonte universal assimilada, como assimila o princípio da vida material? Kardec perguntou. Os espíritos responderam. Isto não é mais que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, é constituída a sua individualidade moral. Quanto mais moral você tiver, no plano espiritual você é considerado inteligente. Quanto menos moral você tiver, mais animal você é. Nós temos que tomar cuidado que a nossa sociedade, aqui só tem pessoas, hoje não tem jovens, mas a sociedade está querendo destruir a célula da família, porque se destruir a célula da família, o resto fica mais fácil, né? Destrói a religião, destrói o país, destrói tudo. Então, estão combatendo a célula da família. E é aí que está o perigo, que a doutrina espírita está trabalhando para dar valores, não os valores dos meus pais, que era muito radical, né? Minha mãe conheceu meu pai, ia namorar, o namoro era meu pai sentado de um lado, minha mãe e meu avô sentados no meio, e a minha mãe do outro lado, só se olhava, não podia tocar nem nada e ia embora. Isso era um namoro. E depois só podia dar a mão se casasse. Nem noivado tinha. Hoje está ao contrário, né? É o ficar. Hoje não tem mais tempo para nada, para ir. Já vai, fica, se deu certo, separa a casa. Separa. Por quê? É a destruição moral. Porque se acabar com a célula da família, acabou, a gente retorna ao mundo animal. Sem menor dúvida. Tá bom? Tem 5 minutinhos aqui. Todo efeito tem uma causa. Quem conhece esse pêndulo? Você vai lá, joga, não para mais. É um efeito, é uma causa. Agora você solta ela bem devagarzinho, ela bate lá, para e para. Tem que ter uma distância certa. Isso é o efeito. O efeito inteligente, que não para nunca. Tá bom? E esse tipo da causa, você será um efeito. Você está sofrendo por quê? Eu estou sofrendo por quê? Porque tem uma causa que está fazendo eu sofrer. Resolve isso, acabou. Você não sofre mais. Simples. Tão simples e tão difícil. 2 livros que eu basei, Os Conflitos Especiais do meu programa de sexta-feira e Vidas Vazias, é bom para a gente refletir de Joana adiante. Estou correndo. Então, terminando o pensamento, você está aqui dentro porque quis. Então, primeira coisa, você tem que querer. Põe na cabeça, eu quero estudar, eu quero isso, eu quero tomar passe, eu quero. Segundo, você tem que poder fazer isso. Porque tem gente que fica lá no sofá, eu quero, mas não se mexe. Porque não monta. E depois eu faço. Quer dizer, você tem que querer, você vê a logística e depois faz. Acabou. Por quê? Porque merecemos ser felizes. Bom, gratidão a todos, a hora se faz, temos que respeitar o ambiente por motivos, cada um tem as suas atividades. Agradeço a atenção de todos, eu espero que nesse minuto possam ter influenciado algum pensamento positivo que possa ser usado lá fora. Gratidão sempre, porque tudo que nos acontece é Deus que nos deu de presente. Gratidão. Gratidão.